Olá, seja bem-vindo ao módulo, mais um módulo de memorização, memorização por geolocalização. Isso mesmo, o cérebro nosso, para poder memorizar dentro, ele precisa memorizar fora. Ele precisa de uma localização para a melhor organização das informações. Da mesma forma que o computador ele tem aquelas pastinhas de arquivo, nosso cérebro também tem suas pastas de arquivo para poder colocar cada informação num lugar específico. É aquele velho ditado, cada macaco no seu galho, né? Quando o macaquinho dele, na sua função, está no galho certo, tudo funciona bem. Assim também são as informações do nosso cérebro, cada coisa no seu devido lugar. Quando isso você faz, tudo flui melhor. Então, como que funciona esse método? É um método muito antigo, conhecido pelos gregos antigos como método LOC. LOC significa local, ou também conhecido como Palácio da Memória. Porque os gregos entendiam que precisava ser associadas as informações com os lugares. Quem usava essa técnica também era Giordano Bruno, que foi um grande filósofo, um grande pensador, também europeu, muito antigo e da época antiga, que ensinava os príncipes a memorizar todas as informações de uma forma simples por localização com as estrelas, com a constelação. Olha só que interessante, né? Então, eu vou te ensinar como é que faz isso de uma maneira bem simples e prática, né? Basta você seguir o módulo aí. Como eu falei, nosso computador mental, tudo que tem no computador tem no nosso computador mental. Então, lembra, o computador foi criado pela mente humana. Então, você já tem esses recursos aí na sua mente. Então, você já tem esses recursos na sua mente, basta utilizar da melhor forma. Quando você esquece um objeto num lugar, o que você faz para lembrar desse objeto? Ou às vezes você vai de um ambiente para o outro e você esquece o que você foi fazer naquele ambiente. Exatamente, é isso que você faz, né? Você lembra do último lugar que você usou aquele objeto ou volta naquele ambiente no momento que você, para tentar lembrar do que você estava pensando naquele momento quando estava naquele lugar. Então, nossa mente, ela grava as informações. Por que é mais fácil você lembrar dos lugares que você esteve durante o dia do que lembrar de um texto que você acabou de ler? Justamente porque cada lugar é visual. Lembrando que a maior parte dos sensores do cérebro para captar informações externas estão nos olhos. Então, todos os lugares que você passou no dia, eles ficaram registrados no seu cérebro, totalmente registrado. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu pelos canais sensoriais. Os canais que captam informação para o cérebro. Mas o visual é o mais forte. Então, tudo que você viu, seu cérebro, seus olhos, como uma câmera fotográfica, junto com a sua memória e filmadora, né, registrou tudo que você tem aí armazenado e continua armazenando até o resto da sua vida. Então, por exemplo, quando você esquece o objeto no lugar, seu cérebro ele registrou no seu inconsciente isso. Interessante, né? Que às vezes você está ali assistindo um filme e você lembra de detalhes do filme, das cenas, etc. E às vezes você está lendo um texto e você não consegue lembrar do texto, porque o texto ele tem informações codificadas e o cérebro tem dificuldade de lidar com código. E essas informações codificadas, ela traz vários detalhes que fica difícil do cérebro lembrar com facilidade simplesmente pelo código abstrato. Então, o cérebro nosso ele precisa de imagem para poder lembrar. E imagem em um lugar específico. Então, quando você faz esse processo, fica mais fácil de você lembrar de cada informação. Um exemplo, seu guarda-roupa. Se você tem um guarda-roupa muito bem organizado, você lembra onde está cada peça do seu guarda-roupa, cada peça de roupa, né? Travesseiros, camisas, vestidos, calças, sapatos, etc., né? Peças íntimas, você consegue lembrar onde é que está cada uma, principalmente as que você mais gosta. Por quê? Porque você ordenou, você organizou e são todas visuais. Então, da mesma forma que o guarda-roupa tem esses nichos de organização, por exemplo, nesse guarda-roupa que você está vendo aí no slide, né? Temos aí na parte de cima do lado esquerdo aí os 2 travesseiros, temos aí na parte logo abaixo temos vestidos, depois mais abaixo calças. Depois na outra coluna tem 2 travesseiros, 5 camisas, depois tem nichos de sapatos. É uma organização de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se você usar esse tipo de organização com os seus conteúdos, também vai ficar mais fácil de lembrá-los. Mas como assim? Como que eu vou fazer para criar essa memorização? Simples.
Você pode usar seu próprio guarda-roupa e as peças de roupas que lá estão para você associar. Por exemplo, no primeiro travesseiro que está aqui no slide que você está vendo a imagem, na primeira coluna, no primeiro nicho de cima para baixo, imagina, por exemplo, a informação do artigo 1º da Constituição Federal. Ou melhor, o artigo 2º que é menor, para ficar fácil da gente trabalhar. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Na aula passada eu mostrei como é que associava e memorizava isso, né? Imaginando aí que seria o quê? Pacote de açúcar União, personificado, com roupa, com pernas, braços, olhos, boca, capa de Superman, e uma história acontecendo com ele. Você pode imaginar que esse pacote de açúcar União, né, personificado, ele está nesse primeiro nicho, em cima do primeiro travesseiro. Então, na hora que você precisar da informação, você vai lembrar da historinha com o pacote de açúcar União, que lembra do artigo 2º, que vai estar no primeiro nicho, no primeiro travesseiro. Então, na hora que você precisar da informação, artigo 1º, ele vai estar no primeiro travesseiro do guarda-roupa, na parte de cima. Ok. O segundo artigo vai estar no segundo travesseiro. O terceiro artigo vai estar no próximo nicho, no primeiro vestido do lado esquerdo. E assim por diante, você pode memorizar toda a informação no seu guarda-roupa inteiro. Mas dá para você usar melhor ainda o espaço. Como? Vamos lá. Por exemplo, você pode pegar o primeiro nicho, que é ali onde que tem os travesseiros, você pode utilizar, associar uma informação, por exemplo, um artigo, na parte de cima do teto do nicho, na lateral do nicho, no chão do nicho, na outra lateral do nicho, na parte de trás do nicho, em cima do travesseiro, embaixo do travesseiro, em cada lado do travesseiro. Então, olha quantas informações você pode colocar no nicho do seu guarda-roupa. Inúmeras informações, são várias informações. Então, você pode associar todo o que você estiver estudando, não só com o seu guarda-roupa, mas você pode utilizar outros objetos do seu quarto, objetos da sua casa também. Obviamente que talvez não caiba tudo aí no ambiente do seu guarda-roupa, você pode explorar outros lugares também, né? Cama, você pode colocar no teto, pode colocar no chão, pode colocar em rodapé, paredes, pode colocar em aparelhos que estão no ambiente, tá? Tudo que tiver no ambiente, no próprio ambiente, você pode usar como localização da informação, tá? Simples assim. Outra coisa importante no processo de associação, precisa memorizar tudo, associar tudo? Não. Só aquilo que você tiver dificuldade. Às vezes tem uma coisa que você usou o mapa mental, aliás, você estava estudando e teve facilidade de lembrar. Não precisa usar mapa mental nem associar. Fiz um mapa mental com conteúdo que eu estava tendo dificuldade de lembrar e mesmo com isso ainda tive dificuldade de lembrar. Aí você parte para a associação visual. Cria uma imagem, uma historinha para aquele conteúdo e associa com um lugar, tá? E você vai criar essa ordem dentro da sua casa. Pode utilizar aí, por exemplo, também a sala, você pode usar aí os cômodos, você pode utilizar o sofá, né? Cada pedacinho do sofá, cada respaldar de costas do sofá, as almofadas, mesa de centro, objeto que está em cima da mesa de centro, tapete, luminária, quadro, abajur, enfim, todos os detalhes do próprio ambiente e que estão no ambiente você pode usar para associar. Lembrando, só aquilo que você tiver facilidade de lembrar, tá? Se tiver facilidade, obviamente não precisa. Se a casa for de 3 pavimentos, você pode começar associando de baixo para cima, né, no primeiro andar de baixo para cima ou no de cima para baixo, tá? Não importa. Não importa a ordem, se de baixo para cima ou de cima para baixo, o importante é que você tenha uma ordem. Se não couber na sua casa, todos os itens que você estiver memorizando, o que você pode fazer? Você pode associar com o bairro, com a cidade, praça pública, lanchonete, padaria, restaurante. Pode associar com praça pública, cemitério, shopping center, lojas do shopping center, praça de alimentação. Todos os lugares do seu ambiente você pode associar toda a informação que você estiver estudando. Fica mais fácil de lembrar. Se for no bairro, como é que você vai fazer? Você pode pegar, por exemplo, a rua do bairro que você mora
e fazer ela no sentido. Você vai, por exemplo, até o final da rua, depois você volta por outra rua. Você vai depois fazendo um zigue-zague pelo bairro, né? De forma organizada, né? Ordenada, e fica mais fácil de você lembrar. Aí eu lembro assim, eu memorizei tudo nessa sequência, depois eu voltei aqui na rua, do outro lado da rua, depois eu fui para o outro lado da rua e subi depois, e assim por diante, até finalizar todo o processo. Outra coisa que você precisa estar atento também é a organização do ambiente para memorização. Por exemplo, você está vendo aí a planta baixa de um apartamento, que é a parte de baixo da planta, né? A parte do terreno em si, né? Com os cômodos. Então você vai pegar isso no sentido horário, todo esse apartamento ou sua casa ou onde você mora. Começando geralmente pela sala, é o primeiro lugar onde que você vai associar. A sala vai ser o primeiro ambiente, no caso desse aqui depois vem o banheiro, depois vem o quarto, depois banheiro, quarto, banheiro, aliás quarto, cozinha, depois última sala. Aí uma sala em L, quando a sala é em L eu costumo dividir essa sala, ficando a primeira sala, depois segunda sala. E aí eu faço desse jeito que eu fiz aqui. Primeiro eu vou colocar no primeiro ambiente da sala, depois eu venho ali banheiro, quarto, cozinha, sala por último, sentido horário espiral. Se for uma sala em retangular, eu vou usar como se fosse uma sala só, não vou dividir o ambiente. Só quando é em L eu divido, eu particularmente. Se quiser fazer diferente, tudo bem, pode fazer, como se fosse uma sala só. E lembrando aí, como eu acabei de fazer, é sentido horário o ambiente da casa, tá? Então, sentido horário. Dentro de cada cômodo também vai ser sentido horário. Então, a hora que você for começar pela sala, começa pela porta de entrada e vai colocando as informações, tendo como orientação as paredes, sentido horário, tá? Por exemplo, nesse slide aqui que nós temos aqui, nessa imagem aqui do apartamento, começaria pela parede da porta de entrada, começando exatamente pela porta. Depois iria para a parede lateral, poderia associar com a parede, com o rodapé, com uma poltrona que tem aí, próximo talvez de uma janela, o abajur, a mesinha de canto, depois aí já é a outra parede, né? Você usaria aí o sofá, as almofadas do sofá, os detalhes do sofá. Aí depois você vem para uma parede fictícia, eu faço isso, separo esses dois ambientes com uma parede fictícia de vidro, parede com porta de vidro. Então imagina ali que tem uma parede separando. Então nessa parede separando aí, nessa parede eu colocaria aí a parede, né? Usaria ela própria, usaria também o tapete associado a ela. E depois eu venho para outra parede, que é a parede de entrada, onde que eu tenho ali a parede, eu tenho o rodapé, eu tenho o rack, eu tenho a TV, nessa maneira que você vai associar. A mesma coisa vai ser para os outros cômodos, tá? Você pode fazer isso com mapas mentais, você pode fazer isso com os artigos da Constituição. Por exemplo, você pode pegar ali todos os artigos da Constituição Federal e associar agora nessa ordem que a gente criou no mapa. No mapa não, perdão. Que a gente criou aqui na planta baixa, para ficar mais fácil de você associar. Com o mapa mental, a mesma coisa, você vai fazer esse processo. Um outro detalhe que você precisa atentar, para que você tenha uma boa memorização, antes de começar a associar, escolha todos os objetos daquele ambiente, tá? Depois que você escolheu todos os objetos daquele ambiente, você vai fazer a associação para cada um deles, tá? Por exemplo, o artigo 1º na porta, né? E você vai lembrar lá a República de Gente Feia do Brasil, com a camisa de formando, com a roupa de formando, com a toga de formando, né? Ou aquele capzinho de formando, né? Então, a República Federativa do Brasil é formada, todo mundo com um pacote de açúcar na mão, formada pela União, indissolúvel, e por aí vai. Então aí você pode fazer nessa ordem e colocar. Pode fazer com mapas mentais também? Pode fazer com mapas mentais. Como que seria com mapas mentais? Por exemplo, esse mapa aqui que você está vendo de substantivo. Como que seria o processo de associação dele para você memorizar com facilidade? Primeiro, vou pegar um exemplo aqui, uma porta que vai aparecer aqui no slide, né? E nessa porta você vai primeiro selecionar um item que tem 11 detalhes. Por quê? Esse substantivo, esse mapa de substantivo, ele tem aí 10 tópicos, tá? No sentido horário. Então você vai precisar de um objeto que tenha 11 detalhes, pelo menos. Se tiver mais, não tem problema sobrar, não pode faltar.
Então, um objeto que tenha 11 detalhes. Por exemplo, essa porta, ela tem aí mais de 11 detalhes. Você vai pegar os detalhes que são em cima, lateral, embaixo, etc., para você poder associar. Um exemplo aí com essa porta, né? São 11 detalhes. No meio da porta, nós colocaríamos a informação substantivo. Na parte de cima da porta, eu colocaria aí o conceito. Então, substantivo, você pode pensar uma substância no Becker, como a gente fez na aula passada em associação. Uma substânciazinha no Becker e gritando, socorro, tira daqui que eu tenho claustrofobia. Em cima ficaria o conceito, aí a gente poderia pensar num concerto musical de palhaço, e você regendo, bem engraçado. Depois nós temos aí concreto, ficaria no pino que está na parte de cima da porta, tem um pino ali perto da esquadrilha. Aí nesse pino você colocaria aí concreto, pode ser um bloco de concreto pulando de bungee jump. Depois nós teríamos aí a quina da porta, a gente poderia colocar abstrato, aí seria você naquela ponta sentado abrindo o extrato de banco, abre o extrato, abre extrato. Depois teria ali na lateral da porta eu colocaria aí simples, você pode imaginar um caipira escorado na porta, uma pessoa simples. Na outra quina da porta, na parte de baixo, você colocaria aí composto. Poderia ser você conversando com o posto de gasolina, que está ali na esquininha também da porta. Embaixo da porta, no pino da porta, você colocaria aí, por exemplo, primitivo. Poderia imaginar um homem primitivo saindo debaixo desse pino, né, e desesperado. Depois, debaixo da porta em si, colocaria ali derivado, poderia ser um barco à deriva, ele passando por debaixo da porta, falando, socorro, meu Deus do céu, eu estou à deriva, para onde é que eu vou? Bom, não preciso fazer com tudo, só para você conhecer. Então, você vai associar com cada detalhe da porta um tópico. O que vem na frente do tópico, igual ali conceito, né, nomear seres e coisas, classificar e flexionar em gênero, número e grau, você pode associar ele logo em seguida com o que vem atrás. Por exemplo, o conceito está em cima da mesa, em cima da porta, em cima da porta é um concerto musical de palhaço e você regendo. Aí você poderia imaginar que esse palhaço ele está conversando com o pessoal, regendo aquela palhaçada e bagunça, e fala assim, ó, vamos organizar isso aqui. Qual o seu nome? Ah, não sei, então você vai chamar Drobosnildo. E qual instrumento você está tocando? Também não sei, você vai chamar Drobosfone. Então você está colocando nome, você está organizando as informações, nomeando seres e coisas. Nomeando seres, as pessoas e as coisas são objetos. Depois você vai classificar, né? Classificação. Você pode imaginar que você fez assim com o braço e dividiu o pessoal. Os altos ficaram para a direita, bem altos, gigantes, e os menores, anões, ficaram para a esquerda. Então classificou. Depois tem aí flexionar em gênero, número e grau. Você pode imaginar que o pessoal está lá tentando tocar os instrumentos, os palhaços, está aquela bagunça e ao mesmo tempo eles estão perdendo energia, perdendo força. E aí você chega com, sei lá, vamos supor que isso aqui é uma caixinha de remédio. Aí você entrega um genérico, remédio genérico para a pessoa. Na hora que ela toma tem um efeito colateral, né? Gênero, aí ela vira um número e cada um ali dos palhaços vira um número. Então, gênero, número. E de repente o pessoal começa a ficar no grau. Aqui em Minas a gente fala isso quando a pessoa bebe demais. Fulano está no grau, ele está alterado. Ou então com a pessoa com óculos de grau, mas aquele grau bem forte de fundo de garrafa. Entendeu como é que faz? Então você cria historinhas com cada um e vai associando com detalhes do objeto. Simples assim. Agora, vai para a prática. Um grande abraço, boas práticas e até o nosso próximo módulo.